Pai, muito obrigado por esse novo dia, o sol, o bom descanso da noite, as horas preciosas que estão diante de nós hoje nesse dia. Acompanhe-nos para poder aprender, para poder nos someter ao que Tu queres fazer em nossas vidas, o trabalho que quer fazer em nosso caráter, nosso coração. Que o Senhor dirija-nos nessa hora, precisamos que nos guies. Pelo nome de Jesus, amém. Bom, vou fazer uma coisa aqui, mais uma vez um pouco fora da linha, mas ao mesmo tempo é parte disso. Recebi outro dia uma pergunta de como colocar aquele estudo, como ubicar aquele estudo dentro do tempo em que vivemos, ou da lógica das linhas proféticas, das informações proféticas que tem muitos. O estudo do último presidente, qual é o lugar disso? Então eu acho importante ou interessante, e talvez pode ajudar, que fazemos um repasso da lógica de como o Senhor deu as verdades para nós nessa geração. Tudo começou quando chegaram as primeiras verdades, o que nós compreendemos como a verdade presente em nosso tempo. 1989. Louis Weir. Ok, Gabriel fala Louis Weir. Isso foi nos anos 1950. Louis Weir foi um pastor na Austrália e ele estudou muito sobre profecia. Em seus escritos ele faz resumo sobre a metodologia, como estudar profecia, e ele foi o primeiro que interpretou Daniel 11, 40 a 45 de uma maneira bem perto à verdade. Ele achou que o rei do sul é Rússia e que o rei do norte o papado. Ok, alguma coisa assim como um sinal, um acontecimento preliminar. Falta muito eu acho lindo os seus textos, que falta um pouco às vezes a estrutura, a lógica. Ele vê algumas verdades aqui e lá, algumas coisas. Ele chegou a morrer antes dos acontecimentos? Não sei se ele chegou a ver. Acho que não que não viu nada. Mas ele já enxerga isso antes, não é? A queda. Sim. Ele não. O que ele falou é que Rússia vai ser derrubado por o papado. Ok? A igreja adventista logicamente não aceita nada disso. E ele estava involucrado em outros assuntos também, outras controvérsias, como a igreja. Ele é adventista. Pastor adventista. Yeah. Ok, é um pouco difícil, mas dá para encontrar os livros dele para comprar. Em inglês. Ok, depois falamos 1989. O que aconteceu lá?
que foi descoberto ou que... A queda da União Soviética. Em termos de como Deus deu a luz para a nossa geração, que foi compreendido nessas alturas. Não foi 1989 o grupo nos Estados Unidos que começou a ver a luz, não foi isso a mensagem deles, a primeira coisa que eles compreenderam. Foi o que a ciência falou? Foi as linhas de reforma, isso. Aquele pequeno grupo lá nos Estados Unidos, irmão Jeff Pippinger e os outros, se eu compreendo bem, muitos deles ainda estão hoje nesse movimento. Eles começaram a estudar em casa as linhas de reforma. É a primeira coisa que eles viram. Por que as linhas de reforma são tão fundamentais? Ou tão importantes? Porque é a forma que nós podemos saber o que vai acontecer no futuro. Ok? Com as linhas de reforma temos uma metodologia como compreender as coisas que vão acontecer. E a linha de reforma onde está na Bíblia? O princípio da linha de reforma. Isaías 28. É a metodologia. Essa escreve? Também? Isaías 28. Linha sobre linha. Ok? Ok. 1989. O que estou fazendo aqui é uma cronologia de como o Senhor deu a luz. Como Jesus trabalhou nossa geração para fazer-nos compreender muitas coisas. Aqui estamos hoje em 2016, estamos estudando junto do último rei, ou do último presidente. E tudo isso não seria possível sem ter toda a luz que foi dada. Mas o Senhor, Ele dá uma estrutura. Ele trabalhou de uma maneira estruturada, uma lógica. Primeiramente, isso tinha que ser cumprido para compreender logo o seguinte. Ok? Linha de reforma, a primeira coisa. Depois, que? 96. Ok? Uma coisa mais aqui que tem que ver com Louis Weir. Eu não coloco Louis Weir aqui realmente dentro da linha, mas ele escreveu coisas, ok? Mas ele não forma parte desse movimento. Ele escreveu coisas básicas, como outros também escreveram coisas básicas. Essas coisas foram descobertas ou redescobertas aqui em 1989. Foi isso descoberto aqui, mas também foram redescobertas as regras de Guilherme Miller. Ok? Metodologia. Como estudar. Se você não sabe como estudar, então você não vai achar a verdade. Você usa um método falso, então não dá para ver a verdade. Então, primeiramente, isso tem que ser estabelecido. Bom, logo, quem falou? Matias? Tempo do Fim. A revista saiu Tempo do Fim, 1996. Tempo do Fim é o que fazemos esses dias, em parte. Daniel 11, 40 a 45. A primeira vez na história do mundo que existe uma interpretação correta de acordo com Isaías 28, de acordo com as 14 regras de Guilherme Miller, para aquela revista, ok? Para
para aqueles últimos versículos do Daniel 11, ok? Essa revista aqui, The Time of the End, o tempo do fim. Logicamente, nessa altura, eles não tinham ainda a ideia do significado completo de The Time of the End, ok? Simplesmente aqui, versículo 40 começa com At the Time of the End, no tempo do fim. Então, tudo isso que quer dizer isso. Pelas linhas de forma eles já imaginavam como eles já estavam assim de forma. Já não era um marco. Eu não sei muito bem, mas como eu lembro, as linhas de reforma começaram a ver coisas, começaram a ver certas lógicas, padrões, coisas que se repetem. Não foi ainda o que nós temos hoje em dia, assim, os eventos bem claramente estabelecidos. Tinha bem poucos marcos. Isso. Faltavam muitas coisas. E mesmo quando eu vi a primeira vez isso, a linha de reforma, algumas linhas tinham poucos detalhes. Yeah? Marcos, ok. Ok, aqui The Time of the End. Bom, ok. Aqui também, não somente é uma compreensão dos eventos cronológicos na história externa do mundo, mas também parte disso é a compreensão dos eventos internos durante esse tempo. E qual é o evento talvez mais alarmante dentro do estudo Daniel 11, 40, 45 para a Igreja Adventista? O fim do tempo de graça. Para os adventistas. Isso é uma verdade que a Igreja Adventista hoje prega. Não, que está se acabando o tempo de graça para a Igreja na lei dominical. Não é uma verdade que a Igreja prega, mas eu lembro, acho que foi em Montes Claros, uns anos atrás, quando eu preguei na igreja lá, que eu fiz a pergunta, eu expliquei esse ponto, que tem um fim do tempo de graça para os adventistas, na lei dominical. E tem alguns irmãos que levantaram a mão e que eles disseram que eles sabiam isso, ou que lembravam isso, que a igreja antes ensinava isso. Uns irmãos mais avançados, na verdade, uns irmãos. Eu lembro, isso aconteceu algumas vezes em diferentes lugares. As pessoas lembravam que nós ensinávamos isso. Para a lei dominical, nesse momento, o povo de Deus tem que ser preparado. E outro ponto, esses são pontos que causaram muita controvérsia. O terceiro ponto aqui, um ponto não parece para nós um grande assunto, mas a Terra Gloriosa. Esse ponto foi um ponto que ficou muito controvertido, tem muitos ataques contra isso. E todos os pontos aqui, logicamente, eles vão, o que eles fazem, eles produzem o que o Evangelho tem. Eles produzem uma linha de divisão. Eles são como a faca, não, como você fala, a espada que divisa. Você tem que ouvir, você tem que estudar, você tem que aceitar ou rejeitar. E com esses pontos aqui, a igreja começou a tomar uma posição em contra da mensagem. Porque eles não podem aceitar isso, porque não podem aceitar isso. Porque isso está 10. Uma vez eu
expliquei aquela lógica a um pastor no sul do Brasil. Ele ficou ouvindo, e depois da lógica de escutar isso, ele falou, já tá bom, Marco, mas isso é que nós já sabemos, os eventos finais. Eu falei, sim, isso, justamente isso tem que ser assim, não é uma coisa estranha, completamente nova, é o que nós já deveríamos saber. Mas tem uma coisa diferente aqui. Daniel 11, 40, 45 coloca a mensagem dentro do tempo atual. Não? Os adventistas sabem uma lógica dos eventos, mas onde colocar a mensagem, ou onde colocar os eventos, fica sempre com uma grande dúvida. Pode ser em 30 anos, 50 anos. A igreja não sabe. Não sabe. Mas aquele estudo coloca a mensagem aqui, dentro do nosso tempo. Já começaram os eventos finais. Okay? Isso faz uma grande diferença, compreender isso. Não? Que o Papa vai querer que vai ter uma lei dominical, tudo isso já sabemos e pregamos, mas esse estudo aqui marca aquela data como começou dos eventos para nós. Ok. A seguinte coisa, mais ou menos, a seguinte coisa que chegou foi que ao redor dos ano 2001. Se vocês lembram ou sabem outra coisa que eu não sei ou não lembro, me avisam, ok? Ninguém de nós estava presente nessa altura, nesse movimento, ok? Eu tampouco, eu entrei um pouco mais logo, aqui não tinha nem ideia de tudo isso. Eu lembro 2001, acho que quase todos aqui, não todos, lembram o que aconteceu? Mas eu lembro que eu não tive nenhum interesse em nada que acontece na política nessa altura. Eu vi isso. Eu queria ver, mas eu vi acidentalmente o que aconteceu lá na televisão. Bom, mas o que acontece aqui nessa altura obviamente foi muito importante. Por quê? Porque foi a confirmação disso, da linha de reforma. Agora, sem linhas de reforma, tornaram-se algo muito importante. Aqui foi somente um estudo interessante, fazia sentido, mas aqui, agora eles começaram a ver. E eu falei com um irmão, na Inglaterra, que estava dentro desse movimento, e eu perguntei para ele, quando aconteceu isso, no 11 de setembro, vocês já sabiam que isso vai acontecer? E ele me falou, bom, não sabíamos que isso vai acontecer. Ele não sabia, não sabia que vai acontecer, mas quando aconteceu no dia, ele sabia o que era. Ele sabia perfeitamente que isso foi aqui um dos pontos da linha de reforma. A repetição do mesmo evento segundo a linha dos mileritas, ok? Apocalipse 9? Apocalipse 9? Apocalipse 9, Apocalipse 11, repetição do Apocalipse 9. Ok? Ainda aqui o movimento estava se estabelecendo e muitas coisas eles não viram, mas os olhos foram abertos aqui nessa altura. Agora sim, isso aqui é como na história dos milharistas, e aqui é a teoria. Não, Miller escreve as coisas, explicou a lógica, faz sentido, mas pode ser que não. Mas essa altura aqui, a coisa já não é casualidade, já tem uma confirmação de tudo isso. E isso aconteceu aqui. A confirmação dos pontos teóricos, descobrimentos teóricos aqui foi confirmado. Aqui entra mais coisas. Não lembro exatamente, mas mais ou menos aqui também o descobrimento da profecia dos 2520. Como foi o descobrimento? Vocês lembram? Alguém lembra? Como descobriram os irmãos esse ponto?
Eu aqui vou colocar uma fase. Sim? Em 2005. Mais ou menos essa fase. O 1520 viram 2005. Não viram 2001. Isso eu lembro bem. Fim de 2000. Sim, fim de 2005. Ele estava investigando a temática do contínuo. E lá o irmão Dewey, ele descobriu aquele texto do Josiah Litch. Josiah Litch. Acho que é Litch. Não. Não, não é Litch. Aquele outro. Litch fala contra. Esqueci o nome. Ok, a questão do pioneiro, que tem a outra postura sobre 2020, que milha. Hiram Edson. Isso, Hiram Edson, ele descobriu aquele texto do Hiram Edson, onde ele explica o seu ponto de vista dos 2020. Essa descoberta aqui em 2005, assim eles descobrem a temática. Ninguém sabia até essa altura, ninguém lembrava isso. Depois no diagrama também, né? Depois eles... Aquele grupo, eles usavam aquele diagrama. Usavam esse diagrama. Eles já tinham traduzido aquele diagrama ao espanhol. Porque no começo eles trabalhavam bastante no sul da América. Eles tinham diagrama, tinham traduzido, mas ninguém lembrava isso aqui, aquele ponto, não? E foi realmente como uma mão ficava em cima disso. Eles tinham traduzido isso, mas ninguém tinha consciência desses números lá, é como que eles não viram. Eles usavam para falar sobre o quê? Não, o movimento milerita. Não, os irmãos ali na Sudamérica, quando traduziram, usavam o diagrama para quê? Claro, o significado do diagrama no movimento milerita, como os fundamentos da fé, não? Muito sobre contínuo. Contínuo, ok, o contínuo, que aqui também a grande lógica dos fundamentos proféticos do movimento milerita, basicamente, não? Como um testemunho. E era só isso, né? Depois que acharam. Ok, esse foi achado mais depois. Eu perguntei aos irmãos quando acharam aquele diagrama e ninguém lembra muito bem o ano, mas eles acham no fim também aqui nessa altura, fim do ano dos 90, o começo do 2000. Diagrama 1850. Não foram eles que descobriram, mas uma irmã de outro ministério, ela descobriu aquele diagrama, então eles descobriram toda a luz que tem que ver com esse diagrama. Também aqui. Então, mais ou menos fim de 2005, isso mais ou menos 2000. Ok? Como já falamos, talvez aqui deveríamos ter colocado também o contínuo. Daniel 11, o fim do tempo de graça, a terra gloriosa, o contínuo. Contínuo é um tema um pouco separado, mas como já vimos outro dia, é um tema muito importante. E foi uma temática que o contínuo foi uma temática que, desde que o assunto do contínuo entrou na igreja adventista, sempre ficou um tema de controvérsia. Okay? Primeira vez, mais ou menos, acho, nos anos 1909, acho por aí, essa altura, depois 1911, 1914, depois desapareceu por um tempo e outra vez, novamente foi levantado o assunto nos anos 80 e agora nos anos 90, novamente foi um tema de controvérsia. Continua sendo um assunto ou contínuo.
Bom, e também aqui, 2001, como já falei, o assunto do terceiro ai do Islã. Assim? Yes. 2001. Vocês sabem que esse tema aqui é um tema também extremamente fundamental e básico para a compreensão de tudo que estamos dizendo. Um dos grandes marcos para compreender os eventos do fim. O que mais acho que também nessa coluna aqui poderíamos colocar Apocalipse 17. Não, nunca ficou assim um tema muito grande ou muito importante talvez, muito novo, mas deveria ser estabelecido bem o significado dos 7 reis lá no Apocalipse 17. Ok. Tudo isso aqui, algo assim como o fundamento do movimento. Fundamento, as verdades fundamentais, sobre as quais agora o Senhor posso colocar mais informações. Bom, tudo isso aqui é mais e mais e mais. Não? O Islã não é possível compreender sem a repetição da linha, sem a linha de reforma, não é possível. Não? Eu sei que não se fala muito isso, mas o irmão Jeff é um tipo do Guilherme Miller? Se o Jeff é um tipo de Guilherme Miller, eu diria o seguinte: nossa geração temos o último Elias, o terceiro Elias. E quem é o terceiro Elias? Quem vai ser ou quem é o terceiro Elias? Os 144 mil, o povo de Deus. Mas no tempo de Jesus, quem foi o Elias? João Batista. No tempo de Elias, quem foi o Elias? Elias. Uma pessoa sempre. Mas na aplicação final, não é uma pessoa só. É um grupo de pessoas. Eu acho que o irmão Jeff, não é ele só. É um grupo de pessoas, porque são muitas pessoas involucradas aqui no início. Muitas não, mas é um grupo de pessoas. E hoje em dia você pode ver que todo o tempo, tudo o que vem de novo não é somente ele. Ele está lá na frente, ele é como a pessoa. Porta-voz. O porta-voz, talvez. Sim. Ele é que ajuda muito em colocar bem por a sua experiência também dentro do movimento, mas não é ele somente. Não, eu diria que não é somente uma pessoa. Ok? Todo esse tempo que depois de 2000, torno de 2000, foi estabelecendo, confirmando, fortificando as lógicas. Colocar mais detalhes nas linhas de reforma. Ok? Chegar aqui das linhas. Corrigir erros. Isso, okay, não, isso, não, isso aqui. Tudo isso foi fortificado. O fundamento foi fortificado durante este tempo aqui, o tempo que vem depois. Eu lembro que nas conferências que foram dadas, os temas foram mais ou menos sempre os mesmos. Um foi para lá, para outro grupo, e tem que começar de novo, falar do Daniel 11. Visitar um outro grupo, tem que dar novamente Daniel 11. E foi uma expansão da mensagem aqui durante esse tempo. E os temas foram sempre mais ou menos os mesmos. O incremento da luz não foi tão rápido como acontece agora, nos últimos poucos anos, nessa altura. Também tem aqui o assunto a cadeia da verdade. Isso, cadeia? Ou como se comanda? Cadeia.
Oui, c'est assim. Cadê? Sim. Temos. Quem é a cadeia da verdade? Alguém lembra isso? Alguém tem visto esse estudo? Você viu? No me lembro mais de Guillermo Miller, que a hermana White fala que Deus deu para ele o início da cadena da verdade. Uhum. Foi Cadena da 25-20? verdade. Para Guilherme Miller, 2520, a primeira profecia descoberta por ele. Depois. 2300. Uma mais fala. 205. Ok. E daí temos o término, não? Mas, além disso, temos aqui também, no estudo do Cadeia da Verdade, acho que foi 2008, isso, temos uma lógica de 3, 1. 3 mais 1. 3 mais 1. Aquele conceito como você chama naquele? Padrão profético. O padrão 3-1, de 3-1, padrão profético. E também um estudo que existe lá, é muito importante. Eu tive problemas nesse tempo de compreender, estava mais ou menos novo no movimento, mas tem que ver com, tem 3 reis, tem, deixa eu lembrar, por exemplo, Saul, Davi e Salomão. E o terceiro é como outro. Yeah? Os 3 fazem uma união. O terceiro é o quarto e o outro é o reino dividido. Yeah? Ou você tem os 3 e tem um profeta, o quarto. E tem muitas vezes esse conceito, ou essa lógica na Bíblia. Joaquim, Zedequias, depois reino Nabucodonosor. Tem Eli, Fini, Finéias. Isso aqui vem trazer. Ok, é isso. Sem cão, Jafé, depois... Muito bom, é isso. Belíssimo. Tem aqui também o tema das... Atualizando, tem o Ciro. das 7... Ciro, Dario, Desculpa? Ataxerxes. Não, Ciro, Dario, Ataxerxes, depois... Esdras, né? Sequência dos 3. É isso. Ok, é exatamente isso. Esse estudo. Ciro, Dario, Artaxerxes, os 3 decretos, e depois temos homem de Deus que conclui aquela obra. Então, é um estudo bem grande. E também temos 7 igrejas. Que é isso? Se repete, né? Que se repetem. As 7 igrejas se repetiram na história e seguem se repetindo. Nossa igreja, nossa última geração, se repete nas 7 igrejas dentro da última geração. Ok? Outro estudo, eu acho que tudo isso aqui são detalhes, talvez, uns expansões da mensagem, não é? Mas foi assim um bom tempo onde temos relativamente poucos temas, não, em comparação com o que acontece nesses últimos poucos anos. É difícil de compreender tudo isso. É difícil de compreender bem o fundamento dessa mensagem, porque foi completamente novo. A expansão da mensagem, a pregação da mensagem tomou bastante tempo. Dentro dos Estados Unidos, dentro da Europa, foi para a Ásia também, Sul-América. Nós estivemos pregando aquele mensagem no Brasil, também, nessas alturas. Aqui, talvez vocês não ouviram nada disso. Nós estivemos aqui. Se eu lembro, os primeiros lugares, acho que foi lá, na Minas Gerais. Foram lá em Fortaleza, foi em São Paulo. Estamos falando do ano, mais ou menos, 2005, 2006, ou um pouco mais depois, em 2009. 2009 você falou em São Paulo, ok. 2009, mais ou menos lá. A mensagem já chegou, foi alguns grupos,
Ok. Então, temos isso aqui. O que eu vejo como o seguinte, talvez ponto grande de 2012, a restauração de Jerusalém. A restauração de Jerusalém não é um ponto doutrinal, talvez, não, mas é um material essencial para compreender o que acontece dentro do Adventismo. Não um dos temas que estamos assim falando todo o tempo disso, mas é algo que você precisa saber. Como você precisa saber gramática, você precisa saber ortografia. Os 4 insetos? Os 4 insetos é isso aqui, Joel, ok? A desolação de Jerusalém por irmão Duane Dewey, o descobrimento do que aconteceu dentro do Adventismo, porque o Adventismo hoje em dia tem grande dificuldade de aceitar as verdades, porque nas igrejas não aceitam as verdades, mesmo que eles veem as verdades. Eu lembro bem que tivemos uma reunião com pastores bem conhecidos na Alemanha. Somente eles queriam ouvir o irmão Pippinger. Foi uma reunião pequena, por uns dias. E um dos pastores, que é um doutor, historiador, ele falou: bom, irmão, o que você fala é muito lógico, faz muito sentido, mas não é possível demonstrar o que você fala com a nossa metodologia. Então, não é que eles acham que isso é tudo, não faz nada de sentido, faz sentido também para eles, mas não podem aceitar porque como outro idioma, é outro sistema que não aceitamos. Não? Isso é que a desolação de Jerusalém mostra. Mostra tudo o assunto, o que aconteceu para que a igreja está nesse estado de não poder entender tudo, nada disso. Seguinte ano, ninguém de nós fez assim uma lista dos eventos, porque ninguém compreendeu no início que isso vai ser assim um movimento. Uns anos atrás começamos a lembrar e uno poderia tomar o tempo para ver bem quando chegou que coisa no movimento. Talvez alguém pode fazer isso em um momento, tipo uma mini cronologia das verdades para essa geração, seria interessante. Mas isso foi uma coisa que eu lembrei e com os irmãos lembramos um pouco assim. 2013, que tem 2013? Os 7 trovões. Trovões. Ok. Os 7 trovões já entraram antes. Não, acho que aqui nessa fase já está mais. Agora, a expansão dessa verdade em relacionamento com os reis de Judá, com os reis de Israel, com os primeiros reis de Judá, com os últimos reis de Israel, com os primeiros reis de Judá, com os últimos reis de Israel, com os reis de Babilônia. E isso é que levou aquela verdade a um outro nível. Deveria colocar aqui também 7 trovões. Dois. Tem aqui também o número 4. Vocês já ouviram aquele estudo? Mais ou menos. Aqui tem um diagrama.
Fizemos um diagrama disso aqui, né? A lógica do número 4 na profecia. Eu falei disso aqui em Brasil, uns 2 campos atrás. Mas ainda é algo bastante novo. Para o campal do fim do ano na Alemanha, eles perguntaram para mim se eu posso apresentar aquela temática. Já apresentei isso na língua alemã, mas ainda não foi gravado. Então, falta de... Em 2013, não? Já temos 3 anos depois, mas ainda é uma coisa como bastante nova. Número 4. Esse aqui não é. Ok. 2013. Agora sim, em 2014, as coisas vão bastante mais rápido. Temos aqui também o começo foi 2014, acho, da Escola de Profetas no Arkansas, nos Estados Unidos. Acho que foi 2014. Alguém sabe? Acho que foi. Sim, 2014. Sim. School of the Prophets. E o começo da Escola dos Profetas nos Estados Unidos só deu uma virada. Não virada, mas uma acelerada, isso. Acelerar ao movimento. Em conjunto, uma vez mais, um conjunto bem disciplinado, concentrado, lá, nesse grupo, a luz vinha muito mais rápido, muito mais coisas. Estamos hoje em dia uma situação onde é difícil de às vezes seguir e compreender, ficar atrás e estudar tudo o que acompanhar a verdade. Temos aqui o dia do Senhor. Como um catalisador, né? Acelerou. Sim. O que eu talvez vou colocar aqui como título é a controvérsia. Esse de Joel. Isso é uma coisa que entrou no movimento e foi difícil, mas foi sumamente importante. No processo da espada que divide a verdade do que não é verdade, é preciso que todo mundo se decida. Mesmo dentro do movimento, precisa ser separado o que não é correto do que é correto. Na controvérsia de Joel, isso parece uma controvérsia não muito importante, simples. E aqueles irmãos ainda que se tornaram contra de nós, eles ainda veem, eu entendi, como a coisa assim, que nenhuma coisa assim grande. Eles não acham que a controvérsia foi por assuntos doutrinais. Eles ficou toda a controvérsia nessa altura como controvérsia de pessoas, dos caracteres das pessoas, mas não tanto assim. Mesmo muitos deles nem estudam bem a temática. Mas aqui foi colocado uma linha divisória de uma compreensão e interpretação bem fundamentada no que foi estabelecido aqui no início. O que foi estabelecido aqui e que tem que ser defendido aqui nessa altura, agora novamente foi muito importante. Por quê? Como devo eu interpretar as palavras? Literal ou espiritual? Ou aqui foi o mesmo assunto outra vez. Não? Porque tinha símbolos no Joel, ou outro livro da Bíblia, por exemplo, como as torres,
como irmãos acharam que as torres foram torres de Nova York, porque fala torre. Mas isso seria interpretar literalmente o texto. Você não pode interpretar uma torre dentro da profecia como uma torre. Uma torre é um símbolo para outra coisa. Símbolo para a igreja. Ok? E essa controvérsia aqui, interessantemente, entrou em temas que já deveriam ter sido bem entendidos. O dia do Senhor foi O dia do Senhor. Não? Você pode especificar melhor das torres? Quais são? Vou ir lá. No livro de Sofonias, Sofonias capítulo 1, fala no versículo 15, alguém pode ler? Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Ok. Uma interpretação que existia, que existe, é simplesmente isso. Dia de trombeta. A trombeta é quê? Aqui temos as trombetas. 1, 2, 3 trombetas. Não? Islã. Então, no dia da trombeta, ou seja, dentro da última trombeta, o terceiro ai, o que aconteceu? Aconteceu algo em contra das cidades fortificadas e as torres altas. Nós sabemos que o Islã atacou as torres altas de Nova York, então isso é 11 de setembro aqui. Uma lógica que parece simples e parece bem funcionar. Em 14 fala que isso foi o dia do Senhor, não? Versículo 14. Dia grande de Jeová, dia do Senhor. Então, o dia do Senhor é 11 de setembro. Mas isso não é correto. Isso não é certo. Essa ideia existia um tempo e ninguém falou nada em contra disso. Mas quando, em sequência da desolação de Jerusalém, foi descoberto o significado de Joel 1, então novamente lá aparece. Você pode abrir. Joel. Capítulo 2. Ana, você pode ler 2, 1 e 2. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Ok. Então, no dia do Senhor, e eu vou colocar aqui aquela lógica que não é correta. O 11 de setembro, 9/11, o que vai acontecer? Sétima trombeta. Sim, mas segundo a lógica aqui, é dia das tinieblas, Trevas, escuridão. escuridão, etc. nuvens. Vai ver quem? Um povo grande e forte. Ok? Aqui vem um povo grande. Quem é aquele povo grande e forte? Bom, tem que ser no dia da trombeta, Islã, os muçulmanos. Ok? Mas se você começa um pouco antes, Joel 1, versículo 5. Igor, você pode ler, por favor? Joel 1, 5. Despertai, ébrios, e chorai, gemei todos os que bebeis vinho por causa do moço, porque tirado é da vossa boca. 6.
Porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem número, e os seus dentes são dentes de leão. Tem queixadas de um leão velho. Ok, então vem um povo grande contra o meu povo, falar aqui. E aquele povo tem que ser este povo aqui. Povo grande, no 11 de setembro. E em cima fala que é como leão. Você lembra Apocalipse 9, a segunda trombeta, comparar como eles têm uma cabeça como leões. Tá? Então é isso aqui, parece simples. Em cima, Joel 1, no primeiro versículo fala lá de langosta. Não? Um dos 4 insetos, langosta. Então, gafanhoto. Então, toda aquela interpretação parece que faz sentido. Que Joel 1 está falando do Islã atacando, vindo, entrando na história no dia do Senhor. Mas se você olha bem, é completamente falso, é completamente errado. Aí começou a controvérsia. Por quê? Em Sofonias, você somente pode entender isso, que as torres simbolizam as torres do 11 de setembro, se você faz uma interpretação literal. Torres significando, simbolizando nada. Torres sendo torres. Ok? No 11 de setembro foram atacadas torres. Yeah. Mas a Bíblia, se você usa os princípios que aqui foram colocados da interpretação da profecia, você não pode fazer isso. Porque cada símbolo na profecia, ou cada elemento na profecia é simbólico. Então a torre não pode ser uma torre. A torre é símbolo de outra coisa. E se você vai fazer a pesquisa na Bíblia, você vai ver que a torre é símbolo da igreja. Primeiro o natural, depois o espiritual. E o natural já se cumpriu. Ok? Ok? E outro princípio é, a Bíblia fala que primeiro as coisas temos que ver as coisas naturais, depois as coisas espirituais. Então, tinha sua aplicação profética naquele tempo, tinha que ver com as torres nesse tempo, mas as seguintes interpretações, aplicações, repetição da história já não é literal, é simbólico. Então, isso não pode ser aquelas torres. Também fala que nesse dia não somente foram atacadas as torres, senão que coisa mais? As cidades fortificadas. Você tem um pouco um problema de explicar como no 11 de setembro as cidades fortificadas foram atacadas. Não? Quais cidades fortificadas foram atacadas no 11 de setembro? Que são cidades fortificadas? Não. Bom, 11 de setembro, o Islã atacou Nova York. Tentou fazer um ataque no Washington, mas é um pouco já não tão fácil de defender isso. Mas em Joel, o assunto é ainda mais difícil, não? Porque se você fala que aquele povo, no versículo 6, vem contra quem? Contra o povo de Deus. O versículo 1 até 4 fala do povo de Deus. Então, você introduz aqui uma teoria completamente nova, que o Islã vai atacar o povo de Deus. Isso é que fala aqui. Isso não existe na Bíblia. Não. Mas bem, o verdadeiro povo de Deus recebe uma ajuda de parte deles e não é destruído por eles. Então você tem que... Foi uma controvérsia que se pode resolver se você tomar tempo de analisar os símbolos. Mas fomos nós lembrados de toda essa controvérsia do início aqui. Ou a controvérsia de defender a Terra Gloriosa. Não, como eu vou defender isso? Isso é simbólico ou isso é literal? Então, os elementos aqui de Daniel 11, 40, 45, você tem que explicar simbólico ou literal. Isso foi uma controvérsia muito importante. De fato, o irmão Pippinger, quando ele ouviu a primeira vez
na sua vida uma análise de um palestrante nos Estados Unidos sobre Daniel 11, 40 e 45, a única coisa basicamente que ele compreendeu que foi completamente confuso, porque aquele irmão fez uma interpretação misturada, alguns elementos simbólicos, outros elementos literais. Então ele foi lá, falou com ele, disse que não pode ser como você fala, porque você está misturando os elementos. Então aquele irmão falou para ele, então você explica para mim o que você acha que o significa. E assim começou o descobrimento, compreendendo o princípio, como nós deveríamos interpretar corretamente a palavra, literal, espiritual. E essa controvérsia foi novamente aqui agitada. E você pode demonstrar que o povo grande aqui não é o Islã, mas é a Igreja Católica. Que o dia do Senhor no 11 de setembro é a lei dominical. Que aquele povo também é simbolizado na Bíblia com gafanhotos, que também é simbolizado com o leão, etc. E que a trombeta não é essa mesma trombeta. Que aquela trombeta não é a sétima trombeta do Serai. Não, mas precisa... Isso aqui parece bem lógico e simples, não? Mas tem um pequeno erro no início. Isso faz cair todo o assunto. Mas às vezes, com o tempo, tem esquece algumas coisas. Mesmo agora, quando estudo o último presidente, esquece, não fala o último presidente. Tem que ser Trump, porque é muito rico. Porque fala lá o último rei rico. Rico que mais. Então, esse é um erro que não pode ser permitido. Não, você tem que ver esses detalhes muito, porque isso pode causar um grande problema depois. Lembrando que Não? os clientes são também muito ricos. Os clientes são também muito ricos, mas tampouco fala disso. Não fala da riqueza pessoal de uma pessoa. Ok. Nesse momento, também compreendemos que através de Joel tem muitos resultados, muitas ensinanças. Não? Também continua o assunto do fanatismo, que são muitas coisas que deveria ter visto já no início, porque foram parte da história milerista. O fanatismo é também um assunto da história milerista, um assunto na história de Jesus. Em toda a forma você tem isso, o fanatismo. Outra verdade que temos compreendido. E isso causou talvez mais dor de cabeça para alguns, o tema do evangelismo. Evangelismo público. Ok? 2014 foi? Sim. 2014. O evangelismo público. Deveríamos fazer evangelismo fora da igreja. Deveríamos falar aos outros povos, aos que guardam domingo, aos que guardam nada. Sim ou não? E por que não? E claro, já teve uma divisão por assunto do Joel dentro do nosso movimento, mas aquele tema do evangelismo finalizou, ou basicamente acabou, ou fez bem clara a divisão. Porque basicamente todos os que ficaram com uma interpretação errada do Joel foram e são até hoje em dia promotores do evangelismo público, de causar uma última grande evangelização dentro das grandes cidades. De fato, alguns deles
neste ano, fizeram um chamado para iniciar uma campanha de movimentos de evangelismo nas grandes cidades dos Estados Unidos. Eles queriam começar na cidade de Filadélfia. Filadélfia é a cidade do primeiro amor, não, do amor, não o primeiro amor, da fraternidade, do amor fraternal. Então, eles têm planos de fazer isso, eles acham ainda que isso é correto e estamos vendo isso. Vamos vendo também aqui cumprimento da profecia. A lição semana passada fala justamente dessa ação do evangelismo das cidades. Claro, a igreja está full, está completamente com... Essa Sim. atitude. Sim. Atualmente. Sim. Vai realmente estar... Crescer em número, isso. Bom, aqui, outro tema aqui que entra em 2013, 2014, algumas coisas que não lembro muito bem. Quem me perguntou outro dia quando foi descoberto Esdras? Alguém perguntou para mim, não sei. Esdras 7, 9. Isso foi antes da controvérsia de Joel. Acho que foi aqui em 2013. 2013. Creio que é aqui. Não, alguém me falou quando eu fiz a série de vídeos sobre 2520. Você me falou, acho. Quando foi isso? Quando você fez? Aham. Não me recordo Não. exatamente. Eu acho que você falou 2005. Foi depois da resolução de Não, Jerusalém. 2005 não. 2008. Acho que você falou. Então, não. Isso foi muito mais depois. Eu fiz uma série em espanhol. Bom, acho que foi 2013 ou 2014. Um dos seria bom de verificar isso. É possível, porque tem os vídeos lá na internet, você pode ver o ano quando foi gravado a temática. Mas o tema de Esdras 7 não realmente causou uma bomba atômica. Foi o irmão Noel? Foi o irmão Noel? O irmão Noel deu razão aqui. Não. Esdras 7:9 foi primeiramente visto por o irmão Emiliano Richards. Okay. Que hoje tem outro nome, Isaac Richards. Ele trocou o seu nome. Ele apresentou a lógica que o primeiro dia do primeiro mês, primeiro dia do quinto mês, 10º dia do 7º mês, tem a sua repetição na história milerista. 22 de outubro, primeiro dia do mês, 19 de abril. E aquela data não foi muito clara no início, para ele. Eu acho que mesmo aquela data não foi, mas mais ou menos já foi correto. Não? E ele apresentou isso aqui. Ele foi o primeiro que viu e ele falou com os irmãos lá nos Estados Unidos e eles tomaram isso e eles elaboraram o assunto. Mas para ele, como eu compreendo, nessa altura, essa hoje em dia, o assunto fica lá. É só isso. Mas basicamente tudo que nós estamos compreendendo agora, as implicações disso são incríveis. É enorme o que você pode ver com só isso. Não é somente que foram repetidos aqui e maravilha. Tem um anúncio dos eventos da história milerista perfeito na história de Esdras. Não é somente isso. 2014? Ok. Obrigado. O Emiliano já estava fora em 2014, né? O Emiliano já não estava no movimento de 2014. Seguro o início também? Pode ter sido no início do ano.
eu lembro bem o evento, eu lembro bem que estivemos lá na casa, eu lembro bem que eu fui para falar na igreja em Lincoln, na igreja do irmão Machado. Eu voltei, eles me falaram que tinha essa coisa, lembro, mas não lembro bem o ano. Mas tem lá na internet como verificar isso. Por que foi uma implicação tão grande? Por que essas 7-9 tem implicação tão grande? Tem uma implicação tão grande. O que estamos dizendo, por exemplo, agora, o último presidente, não é possível sem isso aqui. Tudo, a compreensão que vem agora as coisas. Eu vou colocar algumas coisas mais, deixa eu ver. O atamento. O juntamento, você como fala? Atamento. Não? Tem que ver isso. Meia-noite. A meia-noite, clamor da meia-noite. A meia-noite, midnight, ou midway, na metade do caminho. Não? O clamor da meia-noite, e você sabe um pouco disso, não? Os sacerdotes, os levitas, tudo isso à base disso. Especificando também na história os eventos, quando Deus deixa de trabalhar com os líderes do seu povo e quando Ele chama um novo grupo de líderes. A porta de graça que fecha para um grupo dentro do movimento do clamor da meia-noite. Tudo isso é muita coisa. Também, quando começou a pedir nuestra 22 de octubre de 1844, con el calendario caída y todo eso. Sim, também a porta mais a isso. Não? A porta mais fortifica tudo isso aqui, fortifica a linha de forma dos milharistas, as datas deles. É certo? Correto. Tem mais conhecimento acerca, além do, sobre o Islã, não? Que eles não fizeram somente um estrago lá no 11 de setembro, eles vão ainda fazer coisas no clamor da meia-noite e na lei dominical. A conexão com a história de Balaam. Como você escreve em Balaam? Tio. O. Não, o tio é do segundo. Segundo ano. Ok. Aqui nessa ano também no assunto dos fractais. Que ajudou muito de compreender como 11 de setembro pode significar ser colocado em diferentes lugares. Por exemplo, não? Ou como tem uma lei dominical no clamor de meia-noite, tem uma lei dominical na lei dominical, essas coisas. Podia corrigir atamento, a gente costuma dizer tempo de atar, o tempo de atar os feixes. Atamento é mais de atadura. Mas também. Não, discussão sobre isso. Já coloquei isso aqui, não? Primeiro dia, primeiro mês, primeiro dia, quinto mês. O que mais? Os fractais. Bom, é aqui 2015. Como é em português isso? O cumprimento da toda a visão. Não, em inglês? Effect of every The effect of every vision. O efeito da tua visão, não sei. Chegando.
cumprimento de todas as visões. Perfeito. Ok. Chegar no cumprimento de toda visão. Aquele conceito de effect of every vision. Porque tudo, você agora estamos compreendendo que os detalhes, que cada visão, toda visão está se cumprindo na última geração. Todo detalhe, cada passo, cada movimento, cada assunto é repetido e é colocado lá. Então, o que acontece lá na história do Jeroboam, ou de Josias, ou Josafate, ou tudo isso, você pode agora colocar na nossa história e ver onde acontece isso, o que acontece. Estamos justamente nisso. Temos aqui o livro de Esther, foi aberto. Esther. Um livro que ficou só simplesmente como um livro histórico até agora. Algumas coisas. O livro de Ruth. Ruth. H? É. Ruth. Dark Saint. Dark Saint. Dark Saints. Palavras ocultas. Parábolas, falar em parábolas. Aham. O Abigail. Não. Tem que ver com os detalhes do clamor da meia-noite. Isso é um processo ainda, não? É o clamor da meia-noite. Começou aqui um assunto. Estamos chegando ao clamor da meia-noite. Estamos prontos ao clamor da meia-noite. Tudo isso que envolve isso. E, yeah. Ok, a imagem da besta, não? Image of the Beast. E agora o irmão perguntou, e agora o que tem que ver o assunto do último presidente? Então, se tudo isso aqui para nós está dando uma ideia o que acontece, talvez, como eu vejo isso, em poucas palavras, fundamento foi estabelecido. Colocar sobre os princípios e regras de interpretação bíblica. Guilherme Miller. A repetição da história. As primeiras provas, como a história se está repetindo. Introduzindo os fatores para a última geração. No Islã. O rol das nações. Os diferentes conceitos. Os elementos para analisar e compreender a profecia. Não? Compreender o que acontece, não compreender, como reflexionar sobre nós mesmos, o que acontece, por que alguns não aceitam, qual é o problema. Eu lembro que aquele assunto da desolação de Jerusalém já foi compreendido um pouco antes. Eu lembro compreender que a igreja não compreende porque eles têm aquele sistemática diferente de analisar a Bíblia. Mas tem que passar um tempo até que alguém colocar isso em palavras, expressar, ok? Mas quase tudo isso é como forma parte da preparação, como os materiais, as técnicas para compreender. Para compreender o quê? Para compreender o que vai acontecer aqui. Então, o povo é levado a um processo para se preparar para um momento específico na história. A profecia de Daniel fala: bem-aventurados aqueles que vêm ou que vão vir o fim do quê? De que profecia? Daniel 12. Bem-aventurado que espera cheio até 1335. Então, e o último versículo também. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estará na tua sorte, no fim dos dias. Isso é importante para nós. Tem uma bem-aventurança de chegar a um ponto específico. Não. E não fala até 1954 ou até a vinda do esposo. Não, isso aqui que diz o texto, que chega ao fim de 2035, o que é isso? O
que aconteceu no fim de 1335 anos? Não é a festa, não é as Quando bodas. se entendeu as profecias. Que evento foi isso? Isso foi Jesus foi aqui, Decepção. no primeiro mês. A primeira decepção, desapontamento. Isso é em relacionamento com o clamor da meia-noite. Não, aqui acontece uma coisa que tem que ver com bem-aventurança. E depois receber a heredade ou herança. Ok? Então, temos que chegar estamos já entrando nessa história, já chegamos a essa história, mas parte dessa história é chegar e compreender o clamor da meia-noite. É como o ponto culminante dentro do movimento. Porque quem compreende o clamor da meia-noite, quem proclamou o clamor da meia-noite, já pode formar parte dos 144 mil. Deve formar parte dos 144 mil. É algo muito importante que acontece aqui. Então, é isso aqui com material preliminar para formar parte desse movimento que acontece aqui dentro, antes da lei dominical. Ok? E o estudo que estamos agora fazendo, o último presidente também está esclarecendo aqueles movimentos. Quem vai trazer a lei dominical? Quando vai haver a lei dominical? Não o ano, não o dia, não o mês, mas já temos mais certeza ainda que vai ser com o seguinte presidente. Não? Que ano que descobriram o quarto presidente? Agora, esse ano, 2016. uns poucos meses atrás. Uns 2 meses, 3 meses atrás, máximo. Último presidente, a última temática. Não sei se tem mais coisa lá que deveria adicionar, mas isso mais ou menos. Não. A mim me ajudou muito de reflexionar como aconteceu tudo isso aqui. Claro. Clamor na meia-noite aqui, Campal, 2015, não? Foi um campal nos Estados Unidos também. O lugar santo, a abertura do lugar santíssimo. A visão Mará. Tem muitas coisas lá. Ok, vocês que acompanham um pouco o que acontece nesse movimento, vocês sabem que aqui tem muita coisa. Coisas que pareciam simples, agora sim se estão tornando de verdade mais difíceis. Não? E completamente impossível compreender essas coisas sem ter aquelas coisas. Intelectualmente você pode compreender algumas coisas aqui, mas você não entra na verdade disso, você não vai poder defender a lógica, você não vai poder comer o livrinho daqui sem ter esses fundamentos. E isso causa um problema no adventismo. Você vai para uma igreja, você é convidado para um grupo, você prega, quem vai pregar? Ok. Você sabe que já estamos muito pronto ao clamor da meia-noite. Você quer pregar isso, mas você sabe que é impossível para os irmãos entender. Então, o que faz? Daniel 11, ok? Líder de reforma. É difícil, não? Bom, fechamos aqui nessa hora. E depois que eu falar um pouco da tarefa. Que o Senhor permitisse que fizemos aqui nessa hora um repasso desse movimento de reforma que tu causaste. Que o Senhor, acho que se nós precisamos compreender a luz, e dessa forma que tu introduzisse a luz para essa geração. Que o Senhor, muitos de nós queremos compreender, mas muitas vezes não sabemos onde começar. Muita coisa.
quero te pedir a tua ajuda para cada um de nós aqui e daqueles que nos acompanham, para ter a vontade e a força, encontrar o tempo nas suas vidas para estudar aqueles fundamentos que colocaste para essa geração. Te agradecemos por poder formar parte e compreender pelo menos uma parte de tudo isso. Pelo nome de Jesus. Amém.